Às vezes a gente vê um Saturno passando numa casa no nosso mapa, o Mercúrio ficando retrógrado, ou uma progressão que tá ali mexendo com o ponto do meu mapa astral que tá foda, ou algum outro trânsito qualquer aí, um eclipse, e a gente fica em pânico, né? E quem não passa por um momento difícil na vida? A astrologia ela não ignora isso. Então é claro, quando a gente passa por um momento muito difícil, o mapa mostra isso. Eu me lembro de um aspecto específico que aconteceu comigo, que foi uma quadratura que aconteceu do Saturno e o Nodo Sul com o meu Quirón. E era o Saturno e o Nodo Sul passando nos trânsitos, formou uma quadratura com o meu Quirón. Então, só para você entender isso que eu tô falando, tem o meu mapa natal normal. Meu mapa natal, ele tem o Quirón num signo X. E aí, o céu se movendo, ele forma aspectos, né, com o meu mapa natal. Então, por exemplo, você tem Lua em Capricórnio, e aí a Lua do céu passa por Câncer, aí a Lua do céu fica oposta à sua Lua em Capricórnio, você entendeu? Então o que aconteceu no meu mapa foi o seguinte, foi um trânsito de quadratura do Saturno em Capricórnio e o Nodo Sul com o meu Quirón. E essa semana foi uma semana de briga todo dia com a minha mãe. Todo dia, sabe? Tava insuportável. E aí, junto a isso, era um Saturno passando ainda na minha ali, ó, na minha casa 7, na verdade, falando o quê? De relacionamento, né? E porque o Saturno, ele quer me tornar mais maduro nos meus relacionamentos. Aí o Saturno passa em Capricórnio, é isso que ele tá querendo dizer. Então ele propõe desafios, né? Eu preciso organizar essa casa do meu mapa astral, né? Então tem até o vídeo que eu falo sobre Saturno passando nas casas. Eu recomendo muito que você veja ele, né? Então, o que o céu tava falando? Olha, questões de relacionamento, quadratura com a tua mãe, com o Quirón, que tá na casa 4, né? Pô, questões ligadas à família, dores ligadas à família, vai dar uma surtadazinha. Mas por quê? Porque eu tive que confrontar algumas dores profundas, que eu falo até no meu livro, né? Se você quiser baixar, é o segundo link da descrição, que é o e-book, que é de graça. Foi uma semana tão foda, porque foi um dia mais difícil que outro. E depois eu tive que ter uma conversa com ela sobre tudo isso que estava acontecendo e sobre o passado. E foi uma quadratura. Não é gostoso, né? A quadratura, ela tem uma natureza de tensão, de desafio. Mas por quê? Porque uma coisa que eu quero que você entenda é, às vezes um trígono e um sextil, ele é muito o que você faz. Então, por exemplo, às vezes o Júpiter forma trígono com tal ponto do teu mapa, e Júpiter tá assim, não sei o quê. E aí é uma energia que o céu ele dá uma energia pra você, e aí você consegue fazer algo com isso. Você pode acabar não fazendo. A natureza é como se ela abrisse espaço pra você, entendeu? Então, aspectos fluentes, né, como trígono, sextil, ele tem essa natureza de você ter o poder. Quadraturas e oposições são uma coisa que, tipo assim, é como se elas colocassem... é como se aquilo que você negligenciou, que demorou muito... O céu, ele quer que você evolua. Ele não tem essa paciência. Ele quer que você vá logo. O céu não quer que você anda pra trás, entendeu? Ele não quer que você anda pra trás. Então, você tá negligenciando alguma coisa, algum assunto pendente, vai rolar o quê? Uma quadratura, vai rolar uma oposição forte que vai mexer com você, vai acontecer algum eclipse, entendeu? Porque o céu, alguma progressão, sabe, importante, e aí o céu ele vai se encarregar, ele vai te colocar no teu caminho. Se você não quer por bem... Por quê? Porque trânsitos astrológicos, eles não são uma coisa que nós somos refém, eles são a manifestação da nossa vontade na nossa vida. Eu acredito que tudo que acontece na nossa vida, de alguma forma, a gente tem um papel, entende? A gente tem algum nível de responsabilidade ali sobre como que a gente vive e lida com os acontecimentos, e mesmo os próprios acontecimentos, eles fazem parte da gente, né? Quem fala isso é a Louise Hay, que é uma pessoa que fala sobre cura, é uma pessoa que eu tô me cobrando ler mais os conteúdos dela, que, cara... A mulher é foda. E aí, o que acontece, sabe? As quadraturas, elas colocam a gente nesse eixo. E eu tava postergando algumas conversas importantes que eram pra ter. E aquela quadratura foi muito marcante. Porque quadraturas, elas nos tiram de um estado e a gente vai pra outro. E eu lembro que, depois de muito estresse, eu tive uma grande conversa, sabe, com a minha mãe, na qual a gente sentou e ela me ouviu. E eu tava muito resistente àquilo, mas no final, ela queria muito conversar também. E no final, deu tudo assim, de uma forma
tão maravilhosa que, nossa, sério, foi uma cura para coisas que estavam ali há muito tempo, entendeu? E que foi muito importante. E aí, quando o Mercúrio fica retrógrado, quando acontece um Urano passando, por exemplo, uma vez numa revolução solar, uma pessoa tinha Urano na casa 6 na revolução solar, e eu falei, olha, na revolução solar, né, pensando em todos esses trânsitos que estão acontecendo aqui, é uma chance forte de perder o emprego. Entende? De realmente. Mas por quê? Porque às vezes a pessoa, ela tá postergando aquela coisa de sair do emprego há muito tempo. E o Urano, ele não tem muita paciência. O trânsito de Urano, ele é de uma vez, entendeu? Então tá ali, você tá ali, né? Você, a área da vida, ó, você é essa garrafa aqui, né? Aí os trânsitos, eles vão ali mexendo você. Urano, quando ele passa numa casa importante, ele faz mais ou menos isso aqui, entendeu? Ele é um pouco radical. E aí, aquele Urano, ele queria que ela se movesse logo, entendeu? Sobre aquilo. Então a vida colocou esse chamado no lugar, sabe? Ele falou, olha, tanto é que no dia seguinte aconteceu dela ser demitida, sabe? E no final era uma coisa que era importante, que era necessário. Então sempre quando a gente vai falar de trânsitos difíceis, né? Por que eles acontecem? Porque a vida tem conflitos, a vida tem desafios, entendeu? Só quem não tem desafio é quem tá morto. Só gente morta não tem conflito na vida. Mesmo que você seja o mestre da comunicação não violenta, isso não significa que você nunca vai ter uma briga com alguém. A questão é o que você faz quando isso acontece. Entendeu? E porque a comunicação não violenta, ela não visa acabar com todos os conflitos, ela visa uma melhor administração para que a empatia exista dentro do conflito. E quando a gente está falando de astrologia, vai ser a mesma coisa. Quando a gente está falando da nossa vida tem conflitos. Não é legal a astrologia mostrar isso pra gente? A astrologia é uma ferramenta pra gente poder mapear, entender nossa vida. Às vezes a gente tem medo do que vai estar ali naquele trânsito, naquela posição e tudo mais, no mapa astral. E, gente, não precisa ter medo, né? Porque aquilo é você, aquilo é os teus processos. As pessoas que eu atendo que mais estão felizes com o momento que elas estão vivendo são as pessoas que, mesmo nas questões difíceis, estão fazendo o que o trânsito está mostrando. Por mais que tenha delicado, por mais que seja, né, desafiador. Tem uma história muito bacana de uma revolução solar que eu fiz. A moça, ela estava com dúvida entre 2 lugares, né? Que ela ia passar o aniversário e ela quis fazer uma revolução pra gente poder ver qual que é a natureza ali, o que tinha mais chance de acontecer passando em um lugar e o que tem mais chance de acontecer passando em outro, né? Porque a revolução solar é o momento que o sol volta para onde estava quando você nasceu e o lugar que você tá no mundo e tal vai mudar o teu ascendente dessa revolução, vai mudar o tema daquele ano para você. Ela ficou na dúvida entre 2 lugares e aí eu li uma pastel para ela e falei, olha, nesse lugar aqui, olha, vai ser um ano como todos os outros, entendeu? Um ano comum, um ano tranquilo, tudo vai acontecer assim, da maneira que tá. E na outra revolução, né, na outra cidade que ela tava pensando em passar, seria um ano de desafios, teria mudança drástica no emprego, entendeu? Seria um ano que tinham questões assim que ia mudar, entendeu? E no final, quando eu acabei de explicar os dois, eu perguntei, e aí, qual que você quer passar? Ela quis passar no que ia ter desafio, no que ia ter questão. Por quê? Porque ela sabia dentro dela que ela precisava de mudança. Então os trânsitos, eles estão aí para apoiar a gente. E a gente tem que entender que quando a gente não usa astrologia, é como se a gente fosse um peixe num rio. Um rio que faz vários círculos, que no final dá a volta nele mesmo, né? Mas quando a gente usa astrologia, a gente não é mais um peixe no rio. A gente vira uma águia. A gente começa a enxergar o rio como um todo. E não só isso, você pode inclusive ser uma águia que consegue fazer parte desse rio. Você não é mais o peixe, você é o rio em si. Você entende teu passado, teu presente, teu futuro e você vive essa potencialidade. Para mim, a astrologia, ela é isso. É você conhecer cada cantinho desse rio que é você, entendeu? E você poder, assim, melhor atender às tuas necessidades, melhor compreendê-las e visualizá-las. E tá sempre ali usando o mapa astral para você poder se avaliar, para você não esquecer dos seus valores, para você poder ser feliz hoje e no dia seguinte. E quando ficar triste,
saber que tá tudo bem também. E também entender isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu curtir, comenta aí o que você achou, por favor. E faça parte do grupo do Telegram, porque em breve a gente vai ter uma semana super especial. No dia 18 vai começar. Eu coloquei as datas aqui das lives na descrição para você ver. Vão ser lives todo dia, na parte da noite, para poder te ensinar de uma vez por todas como interpretar os aspectos do teu mapa astral, porque as maiores mensagens do teu mapa estão nos aspectos, estão nas quadraturas, nos trígonos, nas oposições, em tudo isso aí. E eu quero te ensinar a interpretar isso. Eu quero ver você livre de astrólogo. Eu quero que você entenda a tua mensagem. Porque as maiores mensagens é a gente com o nosso mapa astral que vai interpretar. Não é a outra pessoa, entendeu? Consultas são muito bom para dar um direcionamento? Sim. Eu mesmo, às vezes, me consulto com outros astrólogos, né? Porque é muito legal. E você consegue ter uma outra visão, né? Só que a gente sempre tem que pensar que as maiores lições é a gente que vê. E comigo não foi diferente. Com meus amigos astrólogos é a mesma coisa. As maiores questões do nosso mapa foi a gente que viu, entendeu? E eu quero te dar essa autonomia. Então, se você sempre teve dificuldade em entender o que é um trígono, o que é o sextil, se você não sabe interpretar agora o que é Urano em Áries, em quadratura, com o planeta X do teu mapa, sabe? Então, olha, essa live é pra você, porque eu vou explicar tintim por tintim. Eu espero muito que você goste. Tenho certeza, na verdade, que você vai gostar. E no grupo do Telegram eu vou dar conteúdos adicionais, então faça parte. É o primeiro link que tá na descrição, beleza? Lá é conteúdo profundo, não é para curioso, é áudio de 20 minutos mesmo, com todo o meu ascendente em Gêmeos e meu Sol em Capricórnio dedicados em fazer você entender isso, e ainda com uma lua em Peixes que ainda posta conteúdo sobre empatia e comunicação não violenta para vocês. Um beijão, tô no Instagram também, oi Marcelo Levi, me segue lá e até mais!